primeira vez que me ocorreu essa vontade, né, de conhecer o Brasil de perto foi quando eu passei no vestibular de jornalismo. Então a minha ideia era concluir minha faculdade e depois que eu terminasse o curso, eu queria sair conhecendo o Brasil de perto. Logo quando eu terminei a faculdade, eu tive um convite para ir à África, né, para ir em Moçambique, levar a experiência do grupo de teatro Cara de Pau, que usa o teatro na prevenção de DST e AIDS. Eu pude ficar um mês lá conhecendo a realidade do país, levando o trabalho que eu já desenvolvi aqui no meu estado, e isso alimentou mais essa vontade de conhecer de perto o Brasil. O Giro Brasil surgiu dessa vontade, e aí em outubro de 2006 foi quando eu realmente parti para ação. Peguei uma moto e falei, bom, agora é conhecer o Brasil de verdade. Bom, sou Eduardo Romero, tenho 28 anos, sou jornalista, ator. Eu passei, 4 países, né? Peguei essa região da fronteira aqui, então, entre o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E no total eu percorri, foram 22 estados no Brasil, né? O último estado que eu cheguei foi o Amapá, que é o famoso meio do mundo, né? Que é onde a gente tem a linha do meridiano, né? Que está bem no meio do estado, no meio da capital do Amapá, que é Macapá. E no total rodei 33 mil quilômetros. Né? E foi um trajeto todo feito em 8 meses de estrada. Eu nunca fui assim, um apaixonado por moto. A moto surgiu no projeto por ser uma viabilidade econômica, né? Me dava a liberdade do transporte, de ir e voltar em qualquer lugar e gastava pouco. Eu parti no ano de eleições, né? Então eu precisava primeiro cumprir o dever cívico de votar. E aí depois das eleições, o primeiro dia útil foi o dia 3, então foi quando eu peguei a estrada. A maior dificuldade do projeto é a gente se desprender. É você dizer assim, bom, eu vou com o que eu tenho e vou fazer o que eu posso. O meu medo era ficar planejando muito e não ir. Preocupei com isso, o que era mínimo e indispensável. Fora isso, as coisas foram acontecendo ao longo do trajeto. Eu fiz 3 viagens antes de sair. Que já era uma fase preparatória, e todas aqui no Mato Grosso do Sul, né? A primeira eu fui para Taboco, que é um distrito de Corguinho, que fica a 150 quilômetros daqui, e até nesse primeiro momento eu acabei caindo com a moto ainda estava até sem placa, caí, ralou a moto, os ralos que ela tem até hoje são dessa viagem, dessa primeira queda, que foi no Pantanal. Também me machuquei, cheguei em casa todo ralado, até a minha mãe se preocupou muito, falou assim, nossa, se a primeira viagem que você faz, você já se ralou desse tanto, você não vai nem voltar para casa vivo, né? Eu preocupado é de ele andar bastante, né? Porque ele andava em muitos lugares que a gente tinha medo de ele andar de noite, né? Fiquei orgulhoso, né? Mandei o filho que eu tenho e pedi a Deus que ele fizesse essa boa viagem em paz e voltasse em paz. Sempre há uma preocupação da família em relação ao meio utilizado para fazer essa viagem, que foi uma motocicleta. Depois eu fiz uma outra viagem com carona,
Eu levei um amigo na carona para poder testar o desempenho da moto com um pouco de peso também. E essa já foi um pouco mais longa, já foi uma viagem de 350 quilômetros, que eu fui até a Naurilândia, na fazenda de um amigo lá. Depois eu fiz uma para Bandeirantes, que já com outro formato também. Mas cada viagem que eu fazia aqui dentro era para testar a estrada e para conhecer também a moto, o desempenho, inclusive para amaciar o motor. Para mim, a moto era uma continuidade da minha parte física, então eu precisava ter uma intimidade muito forte entre a moto e o Eduardo. Várias figuras o Giro Brasil me permitiu conhecer, uma delas foi o Carlito, né? O Carlito é uma espécie de um Raul Seixas da modernidade. Todas as áreas que são abandonadas, terreno baldio e tal, ele pega esses terrenos, faz como se fossem pequenas praças e coloca frases, né? Ele esparrama frases na cidade inteira, né? Por que ficar de braços cruzados, se Jesus morreu por nós de braços abertos? E a mais conhecida é Feliz é o Carlito, porque não fuma, não bebe, toca rock and roll. Feliz é o Carlito, porque não fuma, não bebe, toca guitarra e canta rock and roll. Uau! Outra figura muito interessante que eu conheci no Giro Brasil foi o rapper Hudson, que é de Minas Gerais, está no movimento hip hop, mas que é um cara que foi o chefe do tráfico dessa favela, né? Seu nome completo? Meu nome completo é Hudson Carlos. Idade? 36 anos, contrariando as estatísticas. É um cara que tem 30 balas alojadas no corpo, perdeu a visão do lado esquerdo num tiroteio de gangues, né? E foi uma adrenalina muito forte subir o morro, né? Porque você primeiro tem que ter autorização de quem controla o morro por parte do tráfico. Segundo, você sobe escoltado por eles. E você só pode registrar aquilo que eles te permitem. Então, você fica com a adrenalina a 1000, né? E a história do cara é interessante porque ele encontrou num projeto de Rádio Favela, que inclusive já virou filme no Brasil também, né, sobre a história da Rádio Favela, e ele diz assim, categoricamente, que ele, quando conheceu a Rádio Favela, ele trocou o revólver que ele usava por um radinho. E meu trabalho dentro da rádio, troquei meu revólver por um rádio. Foi na região de Tocantins, né, que eu conheci as quebradeiras de coco de Babassulândia. Babassulândia é um município pequenininho, na região norte do Tocantins, já perto do Maranhão, e que é conhecida por esse nome, Babassulândia, porque tem muitos pés de coco babaçu. E por ser uma região muito pobre, a única alternativa de renda das famílias local é realmente encontrar o extrativismo nesse coco, né? O trabalho com babaçu exige muita força física, né? As mulheres levantam cedo, elas saem com o jumentinho para buscar o coco na floresta e juntam esses cocos, trazem de volta. As que não estão na associação, porque na associação tem equipamentos que elas usam para aproveitar o coco para fazer artesanato. Mas quem não está na associação quebra da maneira mais antiga, que é sentado no chão, bota um machado entre as pernas e com uma mão segura o coco na lâmina do machado e com a outra um pedaço de madeira bate para quebrar o coco, né? Então, inclusive, existem muitas mulheres com acidentes que perderam o dedo por conta da gravidade do trabalho e é um trabalho muito braçal, apesar de hoje estarem sendo ameaçadas por um grande projeto que é uma proposta do governo, em parceria com a iniciativa privada, de fazer uma hidrovia, né? Fazer uma hidrelétrica, e para isso vai ter que fazer uma grande represa, um grande lago, para gerar energia através da água. E para fazer esse lago, 13 cidades vão desaparecer do mapa, entre elas Babassulândia. E aí, de repente, quando elas estão organizadas em associação, que elas conseguiram gerar uma economia solidária, aí vem um projeto de interesse capital e ameaça a sobrevivência dessas mulheres. Mas aí as empresas que vão construir a hidrelétrica dizem que vão fazer delas a indenização, levar para fora da casa e condições de sobrevivência. A pergunta que fica no ar é, será que junto com as famílias vão levar também os cocos de babaçu? Será que vão levar a autoestima dessas mulheres? Porque elas, agora que elas estão desfrutando do melhor que elas têm, elas correm o risco de perder a realidade delas. Antigamente as coisas eram tão difíceis, a gente só trabalhava com babaçu só para tirar o azeite, sabe? Produzir o óleo. Aí a gente achou assim que talvez a gente se juntando podia melhorar pra gente, né? E foi uma coisa que melhorou bastante. Aí quando a gente tava querendo comprar as máquinas, falaram, não, talvez vocês entrando, formando uma associação, fica muito melhor pra vocês, que vocês vão adquirir outras máquinas, né? Hoje você tá ganhando muito mais e aquilo que você... E com menos trabalho, né? Com mais facilidade. A outra experiência muito legal de conhecer também foi na Bahia,
foi o método de fabricação do azeite de dendê. No caso, eu conheci a família do seu Mário, que vive da fabricação de dendê há 45 anos. E é uma fabricação muito caseira, né? E você vê que é um esforço danado para fazer. Por isso que tem toda essa simbologia do dendê com o baiano. Ainda na Bahia, eu tive contato com uma pessoa que foi uma grande figura do aspecto social do país, que ela foi a rainha do cacau brasileiro, né? Zui Muniz. Só para a gente ter uma ideia, ela mora em Piauí, que é uma cidadezinha pequena na Bahia, e ela fazia festas uma vez por mês na fazenda, e para essa festa ela alocava avião, um em São Paulo, um em Rio, para trazer as pessoas que eram os socialites para a festa dela. E aí quando ela te fala isso, ela diz, olha, mas eu não fazia isso por ser snob, eu fazia isso porque eu não tinha noção do dinheiro que eu ganhava com o cacau, né? E hoje, ela que foi a rainha do cacau, é simplesmente uma moradora de Piauí que vive lá, só tem a terra, não tem mais o glamour e o dinheiro que tinha. No Nordeste, quando a gente fala do Nordeste, a gente só pensa em um sol escaldante, né? De repente eu estou numa região do Ceará, que tem os termômetros marcando 7 graus, 2 graus, né? Que é a região da Serra de Pacuti. E aí no outro dia eu desço coisa de 60 quilômetros e eu estou em Quixadá, que é a região dos monolitos, uma cidade cercada por pedras, que já é no sertão mesmo do Ceará. E Quixadá é um lugar que muita gente já viu pela TV, pelos filmes, inclusive tem um filme dos Trapalhões, que é o Cangaceiro Trapalhão, que ficou muito famoso quando mostrou a pedra da galinha choca, que é uma imensa pedra, né? O formato de uma galinha que tem lá em Quixadá. E numa dessas passadas por Quixadá, eu resolvi parar, como é um preceito nordestino, quando você está caminhando, você, por conta do calor muito forte, você para em qualquer lugar que você encontra para pedir um copo d'água. E nós paramos para tomar um copo d'água, eu e um amigo, que é o Clébio, que é da região mesmo, que estava me mostrando lá os lugares, resolvemos parar na fazenda que morou, né, a escritora Raquel de Queiroz. E que, junto com a irmã dela, que é a Maria Luísa de Queiroz, escreveu, que inclusive virou uma série de televisão, Memorial Maria Moura, né? E aí nessa história, para pedir um copo d'água, a gente deu a felicidade de encontrar exatamente a Maria Luísa de Queiroz, a irmã da falecida Raquel de Queiroz. E nessa história toda, a Maria Luísa nos intimou para ficar lá e almoçar com ela, né? E na hora que serviram o almoço, veio uma coisa muito legal, porque ela, no auge dos seus 80 anos, ainda muito vigorosa em termos de saúde, ela determinou onde sentava o Clébio, que estava me acompanhando, onde sentavam os empregados da casa e onde eu sentava também. Quando eu sentei, que eu servi o meu prato para comer, foi uma coisa muito legal, porque a hora que eu dei a primeira garfada na comida, ela parou, olhou para mim e falou assim, olha, Eduardo, você está sentado exatamente na cadeira que a Raquel sentava para fazer as refeições. E nessa cadeira só sentou a Raquel e mais 2 pessoas. Então você foi uma pessoa privilegiada de poder ter tido esse assento que foi da Raquel. Eu juro que na hora, assim, foi uma coisa, eu falei, poxa, né? E foi muito bacana, porque eu pude conhecer a casa da Raquel, os arquivos da Raquel, a família da Raquel, que conversar com a Maria Luísa foi um presente muito grande, né? E pude conhecer os lugares que ela se inspirava para escrever as obras dela, né? Poderia dizer que a conclusão que eu levo do Giro Brasil é que, primeiro, vale a pena a gente acreditar e correr atrás daquilo que a gente acredita de verdade, que a gente tem sonho de fazer, né? Eu até costumo dizer que essa viagem foi muito legal para me descobrir mesmo, né? E que bom que eu me descobri um bom parceiro, um bom companheiro, porque olha, senão... O grande ensinamento do Giro Brasil é: se provoque. Saia da sua zona de conforto e se provoque. Vá conhecer exatamente aquilo que você não conhece e vá fazer exatamente aquilo que você não gosta de fazer. Os amigos às vezes diziam, poxa, você é louco, vai sair de uma coisa segura, o famoso ditado, vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas um duvidoso que me contribuiu muito, que me fez crescer enquanto pessoa, que me fez crescer profissionalmente, ampliou a minha rede de contatos, ampliou a minha visão em relação ao mundo. Para a gente fazer o Giro Brasil, não precisa você pegar uma moto, como eu peguei, e sair rodando 8 meses, não. Você pode simplesmente pegar o seu final de semana e conhecer um bairro na cidade que você mora e que você nunca teve. Você pode pegar um final de semana e ler um livro que você nunca leu, porque é o gênero que não te agrada, mas exercite isso, porque quanto mais você exercitar esse conhecimento das coisas que não são necessariamente que te agradam, mas que existem, que estão aí, você vai estar exercendo tolerância, equilíbrio, vai estar exercendo principalmente o que eu chamo de formação humanitária. Eu acho que todo o equilíbrio da humanidade se dá nisso, aceitar as diferenças e viver com as diferenças.